Bom pessoal, vamos começar, hein? Meu nome é André Ribeiro e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui no meu primeiro webinário. O assunto de hoje é Porto e Douro. Eu sou sommelier há mais de 25 anos e colhi bastante informações para passar para vocês, mas de um modo bacana, simples, fácil de entender e gostoso de aprender. Todo mundo com taça, papel e caneta na mão? Então vamos começar! A região de Porto e Douro, o essencial para uma viagem enoturística perfeita. Vamos lá, vamos viajar junto, hein, gente? Essa é a região do Douro Vinheteiro. Ela é composta de 3 sub-regiões, que a gente vai ver mais pra frente, né? O Douro Vinheteiro, o mais interessante do Douro é que a plantação ela é feita em socalcos. Isso aqui, gente, foi desenhado pelo homem, e para fazer isso é a coisa mais difícil do mundo. Eu presenciei eles produzindo uma parte disso. Então como é que você faz? Você corta a terra, né? Imagina, o morro é assim, certo? Você vai cortar um pedaço assim, você vai ter que colocar xisto e granito para você fazer tipo um muro, né? Eles têm um muro aqui para segurar, né? De chuvas, essas coisas todas. E a parreira fica plantada em cima desses socalcos. Uma coisa que aconteceu, que eu duvido que o homem tenha planejado, é que esse muro de xisto e granito, durante o dia, recebe uma grande quantidade de sol. E à noite ele transmite esse calor que fica na pedra para as videiras. Isso eu duvido que o homem tenha planejado e deu super certo, porque o Douro, os dias são muito quentes e no inverno e à noite a temperatura cai bastante. Então essas pedras transmitem calor para a videira e protegem elas do frio. E como é que é o clima do Douro? O clima do Douro, como o Douro está longe do Oceano Atlântico, ele tem um clima extremamente frio no inverno e no calor, os portugueses dizem que o Douro é 6 meses de inverno e 3 meses de inferno, porque o calor chega a 45 graus facilmente. Só que aí você tem 3 sub-regiões no Douro, que são 3 microclimas diferentes. Então vamos falar aqui da primeira. O Douro, ele é todo esse pedaço que está aqui, tá vendo? E eles dividiram ele em 3 sub-regiões, onde teremos 3 terroirs diferentes. O que é um terroir? O terroir é a captação de tudo, o calor que tem, a chuva, o solo, então tudo isso se transforma num microclima chamado terroir. Os 3 são diferentes um do outro. Então você tem, por exemplo, o Baixo Corgo, que é o primeiro que a gente vai falar, que é este aqui, ó. O Baixo Corgo está mais próximo do Oceano Atlântico. O Douro é todo protegido por uma serra chamada Serra do Marão, que é uma serra muito alta, onde ela protege do vento que vem do oceano. Só que sempre passa alguma coisa, né? Então quando você chega no Baixo Corgo aqui, ele tem um microclima bem diferente. Seria o quê? Chove um pouco mais do que as outras, é um pouquinho mais fria do que as outras, porque recebe a influência do Oceano Atlântico. Então, o vinho é geografia. Qual que vai ser a diferença das outras? Como é um pouquinho mais frio, chove um pouquinho mais, a uva vai ser o quê? Uma uva um pouco mais fresca, com acidez maior e com um corpo médio, um vinho mais fresco. Você imagina, essa região para brancos é maravilhosa, porque a uva branca ela quer o quê? Ela não precisa de calores imensos, ela quer um clima mais ameno. E também é uma região excelente para tintos leves, de tintos mais frescos. Você imagina, se a DOC Douro fosse dividida entre Porto, que não produz vinho, que a gente vai falar mais para frente, e se eles conseguissem dividir em 3 DOCs, que pode ser que aconteça isso no futuro, como dizem, né? Pode ser que no futuro você pegue um vinho e vai estar escrito assim, DOC Baixo Corgo. Aí você vai lembrar do que eu te falei e vai lembrar, olha, é uma região mais fria, então provavelmente o vinho é mais fresco, tem uma acidez um pouquinho maior, é mais leve. Então, isso são informações interessantes, como que o vinho, a geografia faz o vinho, né? A segunda sub-região, que é o Cima Corgo. O Cima Corgo está no meio dos dois. A gente costumam dizer em Portugal que é o coração do Douro. Aqui está a famosa cidade do Pinhão. Como é que é o clima de lá? O clima já é mais quente do que a primeira, chove menos do que a primeira,
É um clima super continental, que amadurece as uvas perfeitamente. É uma região top para vinhos. Ela é bastante acidentada também, com bastante montanhas, assim como a primeira, né? Tem as plantações em socalco, assim como a primeira. E tem um clima excelente para vinhos. A terceira é o Douro Superior. O Douro Superior ele já está encostado na Espanha, né? Aqui já está no finzinho. É uma região extremamente quente. O calor lá no verão é super quente. No inverno é super frio. Às vezes acontece que ela está sujeita a geadas, umas coisas desse tipo. Mas os produtores que tem ali produzem vinhos tintos maravilhosos e brancos também. A região é tem menos relevo do que as outras, tem ainda um pouco de regiões um pouquinho mais retas, né? Tem poucas plantações em socalco e sai vinhos muito bons daqui. A gente vai falar de um que sai daqui mais para frente, do Douro Superior, e vamos falar de uma vinícola do Cimacorgo e do Douro Superior mais para frente. Nosso próximo tópico, vinho do Porto. Você sabe que Portugal, a atração é o vinho do Porto. E qual que é a origem do vinho do Porto? Bom, a história diz que em 1756 o Marquês de Pombal assina o Tratado de Methuen, que é o quê? É um acordo com a Inglaterra que condiz o seguinte: a Inglaterra só compraria vinhos de Portugal, deixando de comprar dos franceses, e os portugueses consumiriam lã e tecido da Inglaterra. Nisso gerou-se um boom comercial. O vinho começou a vender muito mais do que eles previam. Nisso o Marquês de Pombal, percebendo, o que ele fez? Ele fundou a Real Companhia Velha, que era uma instituição que cuidava da qualidade do vinho do Porto. No Porto não produz vinho, certo? É tudo produzido na região do Douro. Então ela era transportada pelos barcos rabelos, que é esse barquinho aqui, que tem mais ou menos 19 metros de comprimento, subia pelo Rio Douro até chegar ao Porto. Por quê? Porque lá era uma região que é muito estável em termos de clima, então é legal para você amadurecer o vinho. Segundo, de lá já saía para comercializar com os ingleses, então subiam nesses barquinhos rabelos. A DOC Douro foi a primeira região demarcada do mundo. O que aconteceu? O que é uma região demarcada? O Marquês de Pombal ele disse o seguinte: que nessas 3 regiões era a região melhor para produzir uvas para o vinho do Porto. Então ele demarcou. Então se você produzir vinhos 1 metro fora daqui, você não está na região demarcada. Então você não pode classificar como vinho do Douro. A origem da aguardente. Quando eles transportavam vinho para a Inglaterra, a viagem era muito longa. Então o que eles pensaram? Eles acrescentavam aguardente vínica ao vinho para que ele aguentasse a viagem até a Inglaterra. Isso já com o vinho fermentado. Depois veio a fortificação com o vinho antes de fermentar. Então o que eles faziam? Quando o vinho estava fermentando, eles colocavam um álcool vínico e abafavam. Por isso que em Portugal chama Porto de vinho abafado. Quando ele coloca o álcool, as leveduras morrem, ele fica fortificado e fica doce, licoroso. E os ingleses adoravam vinhos licorosos. Então virou um sucesso na Inglaterra. Vinho do Porto para eles é coisa de louco. Tanto que você vai ver que tem muitos vinhos portugueses com nomes ingleses, como a Taylor's, como a Grahams, a Sandeman e muitas outras mais. E o nome do Porto, né, do vinho do Porto, é aquilo que a gente falou, como se transportava do Douro, o vinho produzido no Douro, para o Porto, para descansar. Ele passou a se chamar vinho do Porto. E os tipos de vinho do Porto, gente? Aí que o negócio pega, hein? O pessoal acha que vinho do Porto é vinho do Porto, mas tem vários tipos de vinho do Porto. Eu vou mostrar para vocês quase todos. Hoje eu só não estou aqui com o vinho do Porto Colheita. Mas vamos lá, gente. Vamos começar com o primeiro. Vinho do Porto Rubi. Como é que eles produzem esse vinho? Eles fazem o vinho, fortifica e esse vinho ele fica envelhecendo em barricas grandes, que eles chamam de balseiro,
Para quê? Para impedir que o vinho oxide e perca cor e taninos. Então vamos fazer a conta seguinte: barrica menor, maior oxidação. Barrica maior, maior volume, menor oxidação. Dá para entender fácil? Menor, você tem maior contato com a madeira é porosa, oxida mais. Maior volume de vinho e oxida menos. Então, isso aqui é feito num balseiro que cabe em 30 mil litros. Se você pegar um Tawny, eles colocam numa barrica de 550 litros. A diferença é essa. Então, o Tawny vai oxidar mais e o Ruby menos. E por ele oxidar menos, ele tem a cor rubi, mais avermelhada, né? E vai ter aromas de frutas frescas, né? Você vai lembrar cerejas, e aí você vai puxando na sua mente. Mirtilo, e tem um amigo meu que fala que tem aroma de jabuticaba, mas cada um tem a sua memória olfativa. Então o rubi, se você... sim, muitas pessoas falam, o rubi é mais doce que o Tawny? Bom, vamos analisar cientificamente. Se ele envelhece menos, ele mantém mais acidez. Tudo que é mais ácido disfarça mais a doçura. Se o outro envelhece mais, ele perde a acidez e a sensação é que ele seja mais doce. Açúcar geralmente é a mesma, mas a sensação é de ser mais doce porque tem menos acidez. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente fala que o rubi é mais doce, mas é o contrário, o rubi tem mais acidez, então a sensação é de que ele seja menos doce. Mas você só vai conseguir descobrir isso se você comprar 2 garrafas e fazer o teste. Você vai ver que aqui a sua boca saliva mais por causa da acidez. Acidez assim, quando você põe uma coisa ácida na boca, ela manda uma informação para o cérebro, ó, tem ácido na sua boca. O cérebro fala lava e aí começa a salivar. Então você já sabe que é o efeito da acidez. Depois do rubi, você tem o rubi reserva, que é produzido da mesma forma, só que com uvas melhores. Então imagina só que você tem um vinhedo. A parte de baixo, a uva vai ser um pouquinho mais simples. Na parte de cima, as uvas vão amadurecer mais, vão fazer uvas mais aromáticas e você vai usar para o seu reserva. A parte de baixo você vai fazer para o seu simples. Um rubi simples custa em torno de R$100, um reserva é R$200, é mais ou menos o dobro. Depois nós vamos falar sobre os Tawnies. Tawnies que significa aloirado. Olha aqui o Dom José, ó. Dom José, Marquês de Pombal, convenceu o Dom José a fazer com que a DOC Douro fosse uma região demarcada. Esse rapazinho aqui. E esse vinho é feito pela Real Companhia Velha, que existe até hoje, que foi fundado pelo Marquês de Pombal. Aqui você tem um Tawny. Então o Tawny, teoricamente, lembra, barrica pequena, oxida mais, mas você tem outro truque. Você pode usar os balseiros, que são essas barricas de 300 mil litros, mas colocar 200. Aí você deixa um espaço nessa madeira, esse espaço tem oxigênio que vai oxidá-lo. Então os Tawnies podem ser feitos das duas formas. Depois você vai ter o Tawny reserva, que também é daquele mesmo estilo, só que tem uma diferença, ele envelhece um pouquinho mais. O normal é 3 anos, aqui 5 anos. Outra coisa, esses vinhos não são safrados, você pode ver no rótulo que não tem safra. Por que não tem safra? Porque ele pode ser feito por misturas de vinhos de outras safras. Então vamos supor, eu tenho na barrica a safra de 2016, tem 2017, 2018. O ano de 2016 deu um vinho um pouquinho mais ácido. O de 17 deu menos. O de 18 deu médio. Eu misturo e faço um blend para que ele mantenha a característica e o sabor desejado que eu preciso nesse vinho. Então você vai fazer essas misturas. Depois, gente, temos o Tawny 10 anos, que aí fica 10 anos. O Tawny 10 anos é uma média, tá, gente? Ele pega uma média de vinhos envelhecidos 10 anos e colocam na barrica. Aí você vai perguntar assim, existe o rubi 10 anos? Não existe, porque o rubi sempre novo. Não vai ter o do rubi 10 anos. Então se você vê no rótulo 10 anos, você já sabe que é um Tawny, nem precisa olhar.
Ah, é um Tawny, não precisa, você já sabe que é um Tawny. Depois você vai ter Tawnies de 20 anos. Isso aqui é muito legal, gente, ó. Tawnies de 20 anos. Agora, lembra que eu te falei para você do aloirado? Consegue ver a cor disso aqui, ó? Não é uma cor de vinho, é aloirado mesmo, né? É uma cor acastanhada, meio bem clarinho. Ele, quando era jovem, tinha aquela cor, mas com o tempo na barrica, ele foi perdendo cor, perdendo acidez e vai mudando o vinho, vai transformando. Depois nós temos os 30 anos, aqui nós temos um do produtor Ramos Pinto. Ah, gente, isso aqui é da Real Companhia, da Garras, né? Ramos Pinto. Eu não apresentei este aqui, né? O Taylor's 10. São vinhos já para vocês, quando estiverem em Portugal, comprar para experimentar, ou aqui mesmo no Brasil. A gente tem disponível, fácil, a hora que você quiser tomar. Garrans, 20 anos. E aqui nós temos um 40 anos. Isso aqui é uma maravilha, gente. Olha isso. Parece uma joia, né? Olha que beleza. Bonito demais, né, gente? Isso é uma coisa que você não pode deixar de experimentar e de comprar um para vocês tomarem. Lembra que eu falei para vocês que Porto é uma região demarcada? Vinho do Porto é só o que sai dali. Então, se tiver um metro daqui, um metro de lá, ou se for algo semelhante a um porto, ele jamais pode ter o nome de um porto. Isso aqui é um vinho licoroso produzido da Casa Valduga, semelhante ao vinho do Porto. Não em termos de uva, mas é um vinho fortificado também. Aí você tem no Uruguai um vinho chamado Licor de Taná, que também é o mesmo estilo do Porto, mas jamais vai ter o nome do Porto. E você tem na Argentina um vinho muito interessante que eu tinha na loja, mas não tenho hoje para demonstrar, chamado Malamado. Olha que sacada que eles fizeram. Malamado significa Malbec, a moda do Porto. Não é legal? Malamado, Malbec, a moda do Porto. Temos o Porto Quinado. Isso aqui é uma coisa muito diferente, tá? É difícil você encontrar uma coisa dessa. É um Porto que eles colocam quinino. Depois, gente, vamos falar sobre o LBV. O LBV é o Leighton Botland Vintage. É um vinho do Porto engarrafado tardiamente. Geralmente ele é engarrafado 4 a 6 anos depois de pronto. Ele é safrado. Lembra que os outros não tinham safra? Aqui você consegue observar. Safra 2012. Dá pra ver? Isso já começa a ser um vinho do Porto safrado. Todos os outros não tem safra. Por que ele tem safra? Porque ele é feito de vinhos de uma única safra. Sempre. O LBV, sempre de uma única safra. O interessante é que eles são mais baratos do que os vintages. São muito bons. Combinam super bem com chocolate. Esse aqui, e se fosse chocolate amargo, poderia ser os Tawnies envelhecidos. Porto Colheita, cadê? Não tem Porto Colheita. Vamos falar dos vintages. Os vintages são os vinhos que eles falam que são de safras muito especiais. Então só é vintage se o Instituto do Vinho do Porto definir que é vintage. Então o que o produtor faz? Ele faz o vinho, manda para lá e pergunta: eu posso classificar o meu vinho como vintage? Eles vão provar e vão dizer para ele: sim, você pode classificar o seu vinho como vintage, ou não, você pode classificar o seu vinho como vintage. O vinho do Porto Vintage, ele só passa 2 anos em barrica. Outro detalhe que eu não falei: vinho do Porto sempre barrica usada, porque a intenção não é passar sabor de madeira, a intenção é que ele envelheça e oxida. Então sempre barrica usada. Só 2 anos por quê? Porque ele precisa manter os taninos, né? Precisa manter cor, precisa manter acidez, porque é um vinho que é para se abrir depois de longa data. É um dos vinhos que melhoram depois de engarrafados. Tem os vinhos do Porto Branco. Aqui nós vamos falar de Lacryma Christi.
O Lachman Christ tem uma história interessante. Em Portugal foi proibido se colocar nome de religiosos na bebida. Antigamente vinha escrito Lachman Christ. Hoje vem Lachman e a imagem de Cristo. Isso é muito interessante, né? O Lachman Christ é um Porto Branco que você toma geladinho, né? Ele não oxida, tá, gente? Os vinhos do Porto Branco não são oxidados, não ficam em barricas. Aí você tem o meio seco. Você tem o seco, que é muito usado para fazer o Portônica. O que é o Portônica? É um drink muito famoso em Portugal, onde você coloca um copo long drink, gelo, 2 doses de Porto, completa com água tônica, uma rodela de limão ou uma rodela de laranja e está pronto o seu Porto Tônica. Vale muito a pena provar, viu, gente? Porto Tônica é uma delícia. E aqui uma coisa rara, são brancos envelhecidos. Olha a cor disso, gente. Isso aqui já foi um vinho branco. Eles têm envelhecidos 10, 20, 30, 40 anos. Você pode acompanhar charuto. O Porto é muito bom para acompanhar charuto, tá, gente? É conhecido como vinho de reflexão. Aí o pessoal falou, o que é um vinho de reflexão? É um vinho que você pode acompanhar com um livro. Você pode sentar na sua varanda, colocar uma tacinha de Porto e ficar pensando no dia que você teve. Você pode ficar, sabe, sonhando e tomando o seu vinho do Porto. Uma novidade é o Porto Rosé, isso é coisas de agora, né? Não tinha antigamente, que as pessoas tomam com gelo ou gelado. Tem muita gente que critica tomar vinho com gelo, e eu sinceramente não sou contra, né? Porque eu acho que cada um deve tomar o vinho do jeito que gosta e acho que tem que ter uma experiência com tudo. Mas é bonito, né, gente? Para nossa temperatura que é quente, um rosézinho assim geladinho com gelo cai muito bem. Bom, gente, encerramos os tipos de vinho do Porto. Você podia imaginar que tinha tantos tipos de vinho do Porto? Por isso que é importante o conhecimento. Quando você estiver em Portugal ou aqui mesmo, você vai poder pedir um vintage, você vai poder pedir um 10 anos, um 40 anos, você vai poder experimentar um quinado. Faltou o Porto Colheita, que eu não tenho aqui, que é um Porto que é de uma única safra, por isso chama Colheita, e envelhece 7 anos. É maravilhoso o Porto Colheita, gente. Vai muito bem com pastel de Belém. Quando você estiver lá pedir um pastel de Belém, pede uma tacinha de Porto Colheita. Então terminamos aqui os tipos de Porto. Vamos para o nosso próximo tema. Castas recomendadas para DOC. Isso é legal, gente. Como você demarcou a região, também você teria que ter castas também recomendadas para aquela DOC. Porque assim como você tem uma região demarcada, você tem castas que você pode usar. Então vamos falar das castas brancas permitidas. Você tem a Viozinho, você tem a Malvasia Fina, você tem a Golveio, você tem a Rabigato, você tem a Códega do Larinho. Olha, a Códega do Larinho faz vinhos muito bons, vinhos frescos, gostosos de tomar, muito aromáticos, tem uma acidez boa, refrescante. Eu adoro Códega do Larinho. Quando estiver lá, não esqueça. E aqui também tem, tá, gente? Códega do Larinho. Depois, você vai ter a Donzelinho branco, a Esganacão e a Folgazão. A Esganacão, ela tem esse nome porque ela tem uma acidez mesmo tremenda. Então faz vinhos brancos muito bons e longevos, porque a acidez é muito importante para manter a durabilidade do vinho. Tem muita gente que acha, não quero vinho ácido. Não, a acidez tem que ter no vinho, mas tem que ser equilibrada, né? E vamos falar das castas tintas recomendadas. Nós temos a Touriga Nacional, temos a tinta Roriz, Aragonês. A Touriga Nacional é a rainha das uvas do Douro, tá, gente? É uma uva que está de norte a sul de Portugal. Você encontra a Touriga Nacional. De norte a sul de Portugal, você encontra a Touriga Nacional. Fiz até uma rima aí. Então você tem a tinta Roriz, a Aragonês, a Touriga Franca, a tinta Barroca, a Tintucão, que também é uma uva super encorpada, são vinhos extremamente corpulentos. A Souzão, a Bastardos, a Mourisco Tinto, a Castelão,
Castelão, que é a famosa periquita, né? A Rufete ela adora colinas, tá, gente? Então você vai ter ela em beira interior, que é colinas, né, montanhas. Você vai ter também no Douro. A tinta amarela, que é a mesma, Trincadeira, e a tinta Francisca. Então essas são as castas recomendadas para DOP. Aí eu te pergunto, e se o vinho for feito de uma casta diferente? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos um vinho produzido com a casta Syrah, do Douro. E aqui nós temos um vinho produzido com as castas recomendadas. Então aqui ele vai ter, ó, denominação de origem controlada, que significa que ele é um DOC. E aqui ele é um vinho regional doriense, ou seja, um IG. Ele não recebe o nome, não recebe como DOC, né, porque não é feito com as castas recomendadas. Aqui é Syrah, então ele é um IG, um vinho regional, né, indicação geográfica. E aqui você tem um DOC porque é feito com as castas recomendadas. Aí eu te pergunto, é melhor ou não? Não, aqui a gente chama de vinhos fora da lei. O que é um vinho fora da lei? O produtor quis ousar, fazer uma coisa diferente. Ele quis sair do tradicional que é aqui. Não vejo nada demais. Isso aqui é um Syrah que, se vocês provarem, vocês vão adorar. É super bom. E aqui o Fronteira é super tradicional. É um vinho maravilhoso também. Tem esse nome Fronteira porque ele está na divisa, a vinícola está na divisa do Porto com Trás-os-Montes, estão próximo à fronteira. Então quando você olha da janela, você vê já as montanhas de Trás-os-Montes. Então não tem negócio de ser melhor ou pior. São vinhos diferentes, com propostas diferentes, né? Então, já que nós falamos das castas recomendadas, as vinícolas para visitar na região do Douro. Existem uma infinidade de vinícolas para você visitar. Nós separamos duas vinícolas para vocês. A primeira, que é a Quinta do Portal, que é essa vinícola que eu mostrei o porto aqui. Ele tem aqui também um vinho normal, ó. Quinta do Portal. E eu vou falar um pouquinho para vocês da vinícola. A vinícola é liderada pelo Pedro, que é uma pessoa muito atenciosa. A vinícola é super bonita. Ela tem um restaurante fantástico, com um chefe maravilhoso. E tem um hotel dentro da vinícola, que é a Casa das Pipas. Então é um lugar que você pode comer bem, você pode passar um dia, 2 dias lá no hotel, e você vai conhecer tudo que eles produzem. A vinícola, onde eles produzem o vinho, é separado, né? É super moderna. Você entra numa portinha e você não imagina o tamanho que é aquilo ali. Porque você vai pelo subsolo, você anda e cada lugar você vai surgindo, você fala, da onde saiu isso? É impressionante, é uma coisa assim de filme. Até você aparecer na lojinha, ele tem uma lojinha onde os turistas compram no final os vinhos para provar. Então, eles têm um enólogo lá chamado Paulo Coutinho, que conhece muito. Agora, o diferencial do Paulo é que ele adora que as pessoas façam pergunta para ele. Então, quando vocês estiverem lá, Paulo, por que isso? Paulo, por que Rubi? Paulo, por que Tauni? Falou André, você conhece o André? O André falou que você gosta de responder pergunta, então não deixe de fazer suas perguntas para o Paulo. Na vinícola tem uma piscina linda, grande para adulto e para criança. Você pode tomar um portinho ali, rosé na beira da piscina. Ele produz vinhos normais e vinhos do Porto, você tem as duas opções. Ele produz vinho até na região do Minho, que eles têm vinhedos lá. Então você tem espumantes, você tem de tudo ali dentro. É uma vinícola que eu recomendo, e por ter um hotel, ele recebe o turista a qualquer hora. Só basta marcar, e quem sabe você vai tomar um vinho com o Pedro lá e tirar todas as suas dúvidas possíveis com o Paulo Coutinho. Vamos falar um pouquinho da Quinta do Portal. A Quinta do Portal é liderada pelo seu Caldeira há muitos anos, né? O seu Caldeira é produtor desde criança, produz vinhos desde crianças, e agregou-se a ele o Pedro. Pedro morava no Porto, foi conhecer o Freixo de Espada Cinta, se apaixonou. A gente do Porto até o Baixo Corgo
dá mais ou menos 1 hora e pouquinho. Do Porto até o Cimacorgo vai dar aí umas 2 e pouco, e do Freixo dá umas 3 horas e pouco. E ele se apaixonou pelo Freixo, pela região, se juntou à vinícola e trouxe ideias novas e modernizou a vinícola. Eu estive lá, em 7 anos ele transformou a vinícola numa coisa mais linda do mundo. E estive com ele agora há pouco tempo. Ele disse que está querendo montar um hotel, né, lá, porque o hotel mais próximo da vinícola fica a 90 quilômetros, e 90 quilômetros para a gente é pouco, mas em Portugal 90 quilômetros para eles é muito longe. Então ele quer montar um hotel, produz vinhos de excelente qualidade. Um deles é o Fronteira. Quando você estiver lá, você vai na varanda da vinícola e vai mostrar, ó, ali, aqueles montes ali, além dos montes, está atrás dos montes. Então o Fronteira é de lá. Ele produz um moscatel galego, que é uma delícia, e produz Códega do Larinho. Então ele dá sempre prioridades às uvas que são tradicionais ali da região. Vale muito a pena ir, gente. Depois, assim, existem várias vinícolas, tá? Eu tô dando 2 exemplos aí para vocês, de vinícolas legais para vocês visitarem, né? E a gastronomia do Douro, gente? Olha isso. É um negócio assustador. Eu recomendo até no guia lá, você fazer um regime aí de uns 30 dias, porque lá o negócio, o bicho vai pegar lá. Então, a gastronomia do Douro é muito rica, Porto e Douro, né, nas duas regiões. Quando eu estive no Porto, a gente tomou uma cerveja Super Bock ali na beira do Rio Douro, e de entrada, né? E depois tomamos um vinho regional, né, junto com bacalhau. Foi uma experiência linda, coisa maravilhosa. Bom, lá eles têm muito porco preto, que é um porco que tem muito no Alentejo, mas eles gostam muito, você vai achar em vários lugares. O Alentejo ele é pouco habitado, tá, gente? Então você vê aquelas plantações de sobreiro assim que se perdem de vista, e vê aquele monte de porquinho comendo belotas, né? Ali embaixo das árvores, e eles adoram porco preto. Um prato que eles produzem muito bem é as bochechas de porco preto com batatas ao murro. Só de falar nessa hora deu água na boca, viu, gente? Olha, você sente, eu tô sentindo um aroma daqui. As bochechas de batatas ao murro, que você pode harmonizar com vinhos com base de touriga nacional, tipo um Fronteira, por exemplo. Iria muito bem com esse prato. E também você tem os peixes, eles têm peixes muito frescos, né? Porque eles estão próximos ao Atlântico. As trutas são maravilhosas e você vai poder harmonizar com os brancos. Por exemplo, Códega do Larinho ficaria sensacional com as trutas que eles têm lá. Outro prato que é muito usado lá são os assados. Aí tem cabrito assado com cirrá do Labrador, que é a indicação geográfica, ó, ficaria ótimo, porque ele tem bastante especiaria, cirrás, e ia casar super bem com o corpo, o sabor do prato. E depois, gente, o bacalhau, que é uma sensação, né? O bacalhau de Lisboa é demais. Você tem vários estilos que eles produzem, né? Eu gosto do tradicional. Eu fiz uma experiência muito boa lá, que foi bacalhau com moscatel galego. Aí você vai falar assim, mas moscatel é doce. Pera aí, gente. Eu trouxe um moscatel doce. Isso é um moscatel doce. Aqui, inclusive, ele até é fortificado, né? Tem 17,5 de álcool. Isto é um moscatel seco. Ele tem 13,5 de álcool. Então o que eles fazem? Eles fermentam até o final, para que todo o açúcar seja consumido pelas leveduras e se torna seco. Acidez maravilhosa, tem muito corpo e o moscatel é super aromático. Ficou perfeito. Então, gente, moscatel galego com bacalhau é demais. E você pode acompanhar também a sobremesa.
você pode acompanhar com o moscatel aqui da Quinta do Portal, né? Você pode acompanhar o pastel de Belém e outras sobremesas conventuais que eles falam, né? Que são sobremesas que eram feitas em conventos para aproveitar o ovo, né? Que usava-se muito para clarificar o vinho, e tem uma série de histórias. E aonde ir na região do Porto? Já pensaram? A região do Porto tem muitas atrações turísticas. Tem lugar para você ir, se você quiser, você ficou o dia inteiro. Que nem quando a gente ia para lá, a gente ficava o dia inteiro na rua, só voltava à noite para dormir. Então você sai de manhã e vai para tudo quanto é lugar. Eu destaquei duas, né? No Porto e no Douro. Olha que bonito isso aqui, cara. Eu tomei uma cervejinha aqui, sentadinha aqui, ó, uma Superboc ali, ó, olhando aqui os barquinhos. Andei de barco também, eu recomendo passeio de barco. Não é no barco Rabelo, aqueles perigosos não, tá? Esse aqui é os barcos mais modernos. Você pode ir tranquilo, sossegado, vendo a vista, né? Só que ele não serve bebida no barco, tá, gente? Não adianta pedir, porque não serve não. E aí eu separei para vocês o Museu do Douro. O Museu do Douro, você vai conhecer toda a história desse povo. Ali tem tudo que eles passaram até hoje, culturalmente, e de tudo que se aconteceu, né, durante a civilização. Lá você vai ver relíquias romanas, você vai ver relíquias fenícias, você vai ver relíquias dos gregos, você vai ver relíquias dos mouros. Então aqui você vai conhecer toda a história do Douro nesse museu. Depois você tem o Museu do Vinho do Porto. Se você quiser se aprofundar mais no Porto, logo de entrada você já vê um barco Rabelo gigante na porta lá. Você vai ver um barco Rabelo legítimo, restaurado na porta. E lá dentro você vai ver tudo referente a essa bebida aqui. Tem o Tratado do Marquês de Pombal assinado e uma série de coisas lá que você vai ver que vai te aprofundar muito na história do vinho do Porto. Bom, gente, tudo que você for fazer, é bom você planejar antes. Então, você tem a Rota do Vinho do Porto. Aqui tem o contato, que fica no peso da régua. Temos o e-mail, que é geral@rvp.pt ou reserva@rvp.pt, os e-mails. E o website www.rvp.pt. Chegamos ao fim do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou tudo sobre uma região só de Portugal, que é Porto e Douro, mas eu tenho uma surpresa legal para vocês aí, que eu quero passar. Fiquem mais um pouquinho comigo, toma mais um vinho. O assunto foi legal, você viu como é gostoso você ter o conhecimento, você fazer as coisas compreendendo aquilo que se passa, os costumes dos povos. Bom, a surpresa é o seguinte, gente. Tô com uma oportunidade legal para vocês aí. Estou lançando o meu curso, que é Portugal Sem Arrependimento, o guia enoturístico para uma viagem perfeita. Você imagina você ter tudo que eu falei de Porto e Douro, das 14 regiões de Portugal, para você assistir a hora que você quiser. Você imagina você ter isso na sua casa, ao seu acesso? Bom, como é que consiste esse curso? Vou explicar para vocês. No módulo 1, Histórias dos Vinhos e das Bebidas de Portugal. Você vai conhecer toda a história de Portugal, do início até os dias de hoje. E as outras bebidas que Portugal produz, porque Portugal não produz só vinho, gente. Tem um licor lá interessante, que foi criado em 1974, que é o licor de merda. Já ouviu falar? Então lá você vai poder pedir, você tem o licor de merda e outras bebidas, ginginha, a cerveja deles é muito boa, a bagaceira e outras mais. No segundo módulo você vai aprender o português de Portugal, porque a nossa língua é derivada da deles, mas é muito diferente da deles. Por exemplo, alguém aí sabe o que é uma pipa de massa? Não sabe? Pois eu vou responder. Uma pipa de massa é um cabedal. Ficou legal agora? Não ficou, né? Bom, gente, uma pipa de massa e um cabedal nada mais é do que muito dinheiro. Então, por exemplo,
Você fala para o português, aquele restaurante é bom? Ele vai falar, olha, é ótimo, mas vai custar uma pipa de massa. Isso significa que é bom, mas é caro. Imagina você chegar para ele e falar assim, olha, me indica um restaurante bom, aonde eu consuma, que a comida seja muito boa, que o vinho seja legal e que eu não gaste uma pipa de massa. Aí ele já vai abrir um sorriso e falar, opa, o brasileiro aí conhece das coisas. E vai te indicar um restaurante aonde ele iria, né? Então no nosso curso vai ter esse dicionário. Depois no terceiro módulo, como ler rótulos de vinhos portugueses, aquilo que eu te expliquei da DOC, você vai saber tudo sobre garrafeira e outras coisas mais. No curso vai ter tudo lá, você vai conseguir escolher um vinho perfeito, como se fosse um expert, um conhecedor de vinhos. Depois nós teremos do módulo 4 ao 17, que é o que? Esse curso que eu dei para vocês agora, mas de todas as regiões. Teremos do vinho verde, teremos de Távora e Varosa. Távora e Varosa fazem as melhores espumantes de Portugal, quase ninguém sabe disso. Mas você vai saber, porque você vai fazer o curso. Aí você vai ter Porto e Douro, você vai ter Bairrada, você vai ter Tejo, vai ter Lisboa, Alentejo, Algarve, Trás-os-Montes, você vai ter a Ilha da Madeira, você vai ter os Açores, tudo. Esse curso que eu dei para vocês agora, você vai ter de todas as regiões de Portugal. O módulo 18, fazendo as malas, vinhos que você não pode deixar de levar. Bom, eu vou dar uma relação de vinhos muito bons que você não pode deixar de levar quando estiver lá, mas eu confio que se você fizer o curso, você vai ter um conhecimento também muito bom para poder escolher vinhos de excelente qualidade para poder trazer para o Brasil. E no módulo 19, essa muita gente cai, tá gente? Como não cair nas armadilhas do vinho muito barato. Acontece o seguinte, eu sou dono de um mercado. Eu chego lá na vinícola X, ele vende um vinho de 3 euros, eu falo, olha, eu quero 10 mil garrafas desse vinho, só que eu quero com um rótulo meu. Aí eu mando desenhar um rótulo, seleção especial do enólogo. E aí esse vinho eu coloco lá por 15 euros, né? E a pessoa vai olhar e vai falar, olha, seleção especial do enólogo. Aí já vai achar que o vinho é bom. Geralmente esses vinhos, os produtores, eles colocam bem pequenininho, produzido pelo fulano de tal. E os vinhos bons, eles estampam na cara, produzido pela quinta do fulano de tal. Então vai ter uns macetes no curso para que você não caia nesse tipo de situação, de você comprar gato por lebre. Isso é muito importante, gente. Imagina você atravessar o Atlântico para trazer vinhos de qualidade baixa, né? E pagando caro por isso. Qual seria o meu arrependimento sem o curso? Gente, isso é muito importante, gente. 7 dias em Portugal, por casal, você gastaria mais ou menos 20 mil reais. Agora você imagina, você chegar lá sem fazer esse curso e você ter uma viagem mais ou menos, sem saber onde está e perdendo o principal de Portugal, que é o que? O vinho. O principal de lá é o vinho. Seria a mesma coisa que você fosse na Disneylândia, chegasse lá e não conhecesse o Mickey, chegasse lá, que é esse aqui? É o Mickey? Não, é o Pateta, esse aqui é o Pluto, não, entendeu? Você vai chegar lá conhecendo que Portugal tem para oferecer de melhor, que é o vinho. Você vai desfrutar os vinhos, os melhores vinhos, conseguindo escolher com o melhor preço, a melhor qualidade. Você vai chegar entusiasmado, você vai conhecer a história daquele povo, o pessoal vai te tratar bem, porque quem tem conhecimento é bem tratado. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, se você vai no restaurante e fala assim, você tem um vinho periquita em Portugal? Não é desmerecendo o vinho, tá gente? Mas é um vinho comum, o garçom vai trazer e vai te tratar como, né? Mas você chega lá e fala de um produtor, um Quinta dos Castelares, ou uma uva Códega do Larinho, uma uva diferente, uma coisa desse tipo. Aí o cara vai falar, pô, o cara conhece, né? Você pediu um Porto Vintage, eu quero um Porto Vintage de safra 2000, entendeu? Aí o cara já vai te tratar, porque ele vê que você tem conhecimento. E quem tem conhecimento é sempre bem tratado.